outono de 2025, embarcamos no voo mais solitário do planeta. Enquanto o céu do resto do mundo fervilha de aviões, passamos 12 horas atravessando o Pacífico entre Santiago e Auckland. Montamos um roteiro e aproveitamos o máximo possível dos 18 dias que tínhamos disponíveis. Aceitamos o desafio de dirigir do lado oposto e seguimos viagem ligando o limpador de para-brisas no lugar do pisca e o pisca no lugar do limpador. E como já virou tradição, acelerando contra o tempo para descobrir cada canto desse país incrível. Nós chegamos na Nova Zelândia ainda de madrugada. E devido à rotação da Terra, perdemos um dia. É como viajar no tempo. Conosco dessa vez, elas, as caçadoras de souvenirs, nossas grandes amigas e companheiras. Elas são tão parceiras que têm coragem de embarcar com a minha mãe dirigindo em mão inglesa. Vale o tradicional terço e água benta. E vamos nós! Ao pegar o carro, nós recebemos uma cartilha do trânsito. Não que eu já não tivesse estudado isso tudo antes pela internet. Eu já tinha tido uma experiência de mão inglesa na Namíbia, mas algumas particularidades a gente aprende mesmo sofrendo. As estradas são muito boas, mas a noção de espaço do motorista inverte, e assim entre berros de desespero e suor escorrendo da testa, lá fomos nós. Primeiro destino concluído com sucesso. Tínhamos somente esse nosso primeiro dia para explorar Auckland. E assim, escolhemos 2 principais pontos para visitar. O primeiro deles foi o Monte Eden, um vulcão adormecido. Ele serve como um mirante natural para você ver a cidade em 360 graus. Ele é o mais alto da cidade e faz parte de um campo vulcânico que tem mais de 50 cones extintos ou adormecidos. O Monte Eden já foi inclusive uma aldeia maori, que é o povo indígena da Nova Zelândia. Eles chegaram às ilhas vindos da Polinésia há mais de 700 anos. Dos 5 milhões de habitantes da Nova Zelândia, cerca de 32% vivem em Auckland, tornando a cidade mais populosa do país. Mais de 1/3 da população nasceu fora da Nova Zelândia, tornando a cidade super multicultural. Mas ela não é a capital. Auckland foi eleita várias vezes uma das melhores cidades do mundo para viver. Tudo lá parece muito bem acabado, não tem poluição, nem mesmo sonora ou visual. Não vimos as familiares motos costurando o trânsito. Que alívio! Auckland tem fama de ser uma cidade engarrafada. Nós não sentimos nada disso. Talvez tivemos sorte. Ou talvez nosso padrão de engarrafamento já seja bem mais elevado. Por lá, o maior risco de trânsito é no mar. Auckland é conhecida como a cidade das velas, com mais barcos por pessoa do que qualquer outra cidade no mundo. Tinha um cruzeiro atracado, tornando mais bonito ainda o nosso segundo ponto escolhido para visitar, o pier. Ele é lindo. Muitas coisas chamaram a nossa atenção. Começando pela ponte pêncil de pedestres, que tinha um sinaleiro e abria para os barcos passarem. E além disso, a piscina. A piscina foi demais. Não é que não tenha piscinas por aqui, mas deu para entender o espírito e o estilo de vida do povo. Mas agora uma situação muito inusitada que a gente acabou de ver. Um cara que ele veio com roupa de camisa social de trabalho, calça social, sapatinho, tirou, foi, nadou. Daqui a pouco ele saiu com a sua bela toalha, peladão, botando a cueca. A mãe vai fingir. Liliane! Olha só como ela é malandra. Pra mostrar quem é o cara. Ele tava Olha peladão. lá.
É a roupa do peladão. É. Tinha até gente que parecia estar em seu horário de almoço, nadando para voltar em seguida. Outros levavam um sanduíche para almoçar naquele lugar. E outra, não tinha perfil de idade. Tinham várias senhorinhas idosas dividindo as raias com os jovens executivos. Nós concorremos com a velocidade da luz. Estamos sempre correndo. Nós tínhamos que seguir viagem. Então planejamos uma parada no supermercado e assim nos abastecemos para os primeiros dias. O supermercado era de primeiro mundo. Como eles cultivam muitas frutas, os preços acabam sendo similares aos nossos, exceto para algumas coisas que vêm de longe ou que estão fora de época. A minha perdição melancia, caríssimo. R$27 esse potinho, R$27 eu compro uma inteira. E até a nossa boa e velha castanha do Pará, que lá eles chamam de Brazil Nuts, tinha fresquinha e deliciosa. Que morava... Nossa, o primeiro hotel está chegando. Em 400 metros, chegaremos ao destino. Ai, que delícia! Depois de um dia de cidade, isso é tudo que nós Nossa, queremos. olha essas cercas como elas são lindas, bem acabadas. É aqui, Aroma House. Chegamos. Ai, gente. Ô, mãe, não vamos cair na valeta. Tá bom. E aí, tem escrito em chinês. Olha só, as duas já estão inaugurando. Diz a Lili que é delicioso. É uma delícia, eu já tô quase na metade. Vamos ou não vamos explicar o que é isso? O kiwi É a fruta nacional. é o kiwi da Nova Zelândia. Ai, também quero. Também quero. É bom, né? Ele puxa para uma outra coisa. Ele não é azedo como o nosso. Eu sei, ele é diferente. Ah, não sei se eu amei mais que o nosso. Existem duas qualidades, o peludo e o sem pelo. Eu gosto do peludo. Tem que comprar o peludo. Tá gravado isso. E agora eu vou dar um spoiler pra vocês de como foi o nosso primeiro dia na estrada. Não tá fácil hoje. Estamos puxando vila, mas eu nem julgo, porque tá difícil com toda essa neblina e dá pra ver nada. Viu? Até os... Não são os tiras? Tava segurando as polícias. Seguinte, eu declinei aqui o volante um pouco, porque estava muito tenso. Foram só serrinhas hoje, curvas e curvas e curvas e curvas. E agora a Júlia tá dirigindo. E assim seguimos, aos trancos e barrancos. Mas vai devagar então. Tô parecendo Ah, trepa em cima das coisas. Meu Deus do céu. Ui, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, senhor. E a mão desceu. Ah, não, é aqui. Ui! Ai, meu Deus, agora. É o Senhor do céu. Mas tá vendo que... Ai! Meu Jesus do céu. O que deu? Não, é que era um barranco. E na primeira oportunidade de escapar da via principal para dar um suspiro de paz, já fui entrando. A gente queria muito filmar as vacas, mas até então sem a menor chance de encostar o carro. A gente estava indo bater cartão num ponto turístico chamado Cathedral Cove. 4 inocentes. Chegaram lá achando que era só estacionar, botar o pé na areia e esperar o coco gelado. Ha! A Nova Zelândia não é nada disso. O que nos esperava, na verdade, era uma trilha de 1 hora de queimar a cuca. Lá vem a doida, a louca de pedra.
Não tem como descrever esse lugar. Você sente uma energia diferente, uma emoção, porque você vem pela trilha que já é bonita. Lógico que cansa, mas é um cansaço que você esquece na mesma hora em que você chega de frente para aquela areia branquinha e aquele mar verdinho e transparente. Nós tínhamos mapeado esse lugar porque ele foi usado para filmar As Crônicas de Nárnia, a parte 2. Mas a última coisa que você lembra ali é do filme, porque você começa a fazer o seu próprio, emocionante, divertido, harmonioso. O sol, o vento, tornavam aquele lugar único e perfeito. Nem frio, nem calor, uma impressão de que o tempo parou. Um alívio foi saber que poderíamos voltar de barco. Um desespero foi quando ele tomou a velocidade e parecia que ia levantar voo. Mamãezinha, tá feliz? Tô feliz porque eu não queria andar tudo aquilo de volta. Elas estão com muito medo. Quer voltar andando, mãe? Chegamos ao destino muito depressa e já dava vontade de voltar. Bem pertinho da Cathedral Cove, tem outro lugar que vale muito a pena conhecer, a Hot Water Beach. Lá, as pessoas cavam poços de areia e curtem uma água quentinha, tipo o spa da mãe natureza. Eu, com toda a confiança de quem entende tudo de praia, só que não, teimei com a mãe dizendo que a água só era quente porque o mar enchia a poça e o sol fazia o resto. Simples, científico na minha cabeça e convincente. Só que ela firme insistia que a água brotava quente do chão. Você cava, vem essa água por baixo. Não é por baixo, mami. Claro. Não é. Adivinha quem que tava certo? Pois é, spoiler, não fui eu. Tive que engolir o orgulho com areia e tudo. A explicação real é que a região é vulcânica e tem uns bolsões de água fervente bem rasinhos. Aí quando a maré tá baixa, você cava 1 ou 2 metros e voilá, a água começa a subir do subsolo, quentinha. Eu acho que a mãe natureza foi generosa demais com os maoris. Como se não bastasse, a paisagem maravilhosa ainda disse: toma aí um ofurô, por minha conta. Para mais explicações de geologia, perguntem para minha mãe, porque agora a gente vai embora de Nárnia em direção à Terra-média. A gente passou a noite num Airbnb na cidade base mais próxima de Hobbiton. O nome? Mata-Mata. Parece até nome inventado pelo próprio Tolkien, mas eu juro que existe no mapa. Amanheceu assim, coberto de neblina, daquele jeito que já dá vontade de sair procurando hobbits. Fomos até Hobbiton, belas e formosas, achando que era só chegar e comprar o ingresso. Só que não. A gente descobriu então que os ingressos são super concorridos e limitados. Os últimos e únicos ingressos da semana eram para dali 40 minutos. Detalhe, a gente nem tinha feito o check-out do Airbnb, que ficava a 20 minutos dali. Entramos num modo de correria épica. Devolvemos a chave, carregamos toda a tralha no carro e voltamos voando. Saltamos do carro direto pro ônibus da excursão sem tempo nem para respirar. Sabe, não ter roteiro fixo é a nossa maneira de viajar. E é incrível até dar ruim. Nesse caso, quase perdemos a chance de visitar a casa do Frodo. Então, dica de ouro, reserve com antecedência. A gente teve mais sorte que juízo. Tirando a adrenalina da chegada, o caminho até a fazenda onde foi filmado O Senhor dos Anéis é um espetáculo por si só, cheio de ovelhinhas pastando por todos os lados. Uma curiosidade muito legal é que a escolha da fazenda para o set de Hobbiton não foi aleatória. O próprio diretor sobrevoou a região de helicóptero até encontrar o lugar mais fotogênico possível. Quando achou, pousou e foi até o dono da terra explicar que queria usar a fazenda para gravar um filme. Agora calcula a cara do fazendeiro. E lá fomos nós visitar Hobbiton, ou como minha mãe e as tias diziam, Robinsons, Robertsons, Robertons, vale tudo menos o nome certo. E eu tava ali, dividida. De um lado, o prazer e o encanto de finalmente conhecer
com os meus próprios olhos o mundo que eu só tinha visto nos filmes e nos meus livros. Do outro, o desafio de manter vivas e, de preferência fora da cadeia, as 3 tias. As 3 Robertsons. Elas não ouviam o guia, tocavam em tudo que não podia, entravam onde era proibido, ficavam pra trás quando era pra seguir. Enquanto eu tentava me emocionar com a casa do Frodo, elas estavam lá discutindo se podiam arrancar uma maçã do pé e levar pra casa. Pra registrar, porque eu vou esquecer depois, que a minha mãe não gosta de seguir regra. Eles foram claríssimos dizendo que a gente tem que andar nos caminhos. Daí ela vê esses caminhos. Eu queria entrar ali. Ô, Júlia, será que pode entrar ali? Qual é a parte de que tem que seguir o guia que ela não entende? Eu não sei. Mas ela quer sempre sair do lugar. Quer só sair do lugar, ficar atrás do grupo. Olha o pé de pera. A minha atenção ficou ali, meio a meio. Metade no encanto da Terra-média e metade cuidando das 3 Robertsons selvagens. Ah, e um detalhe importante. Ninguém sai andando por Hobbiton como se fosse dono do condado. A visita é toda guiada, cronometrada, com explicações sobre cada árvore, cada cerca, cada janelinha redonda. O guia sabe de tudo e vai contando os bastidores com aquele orgulho de quem mora ali do lado do Bilbo. Isso aqui foi o que minha mãe consumiu antes de fazer esse passeio. E foi bonito de ver como no fim do tour todo mundo magicamente ficou mais atento, mais unido, mais concentrado. Por quê? Porque chegou a hora da cerveja grátis. Bom, grátis entre aspas, mas era no próprio The Green Dragon. Essa aqui é uma cerveja sem álcool de gengibre. Ou talvez tenha álcool. Mas é só bem pouquinho. Depois disso, as 3 foram falando inglês fluente de volta pro estacionamento. Onde que a gente tá, mami? Agora eu já sei, Hobbiton. Nós já saiu Robertson. Robson. Você disse? Robertson. Berna saiu. Berna. Ela falou só agora que ela já sabe. Já escutou 10 vezes. Bom, para minha defesa e esclarecimento, eu não gosto que me digam a hora que eu tenho que olhar para a direita, olhar para a esquerda, caminhar na trilha. Mas eu posso afirmar com toda certeza que essa visita vale muito a pena, só pelo fato de conhecer a grandeza que isso envolve. Após o lançamento da trilogia O Senhor dos Anéis, o número de turistas na Nova Zelândia aumentou em 40%. Cerca de 15% dos turistas internacionais citam o filme como uma das razões para visitar o país. Só o set de Hobbiton recebe mais de 500 mil pessoas por ano. A gente saiu de Hobbiton, um lugar de conto de fadas, e percorremos aproximadamente 70 quilômetros. Em pouco mais de 1 hora, parecia que a gente tinha mudado de filme. Chegamos em Rotorrua, no Parque Waiutapo. Aqui, o chão solta fumaça e brota água fervendo. Parece prestes a explodir. O cheiro de enxofre é absurdo. Você vai caminhando no meio de crateras formadas pela natureza e aqui sim, não precisa ser muito criativo para imaginar um roteiro de filme. É assustador. É barulho de água borbulhando. Eles dizem que pode chegar a 80 graus isso aqui, mas eu boto fé que é mais. Tem tipo uns... Vocês estão vendo esses buracos na beirada? Tem uns buracos, tá vendo como você toca? Aí são passarinho que faz esses ninhos para colocar os ovos ali dentro, daí os ovos ficam quentes para incubar os passarinhos e manter eles quentes. Não, isso é natureza. Mas a grande surpresa que esse caminho te reserva é o maravilhoso Lago Champlain. Ele tem 700 anos, ele solta bolinhas. Foi formado por uma erupção hidrotermal. Tem cores incomuns que variam de acordo com a claridade. Ele forma um dos quadros mais bonitos de todo o parque. A água chega a cerca de 74 graus na superfície, então nada de molhar os pés. A lagoa tem 65 metros de diâmetro e 62 de profundidade. Ele é, ao mesmo tempo, lindo e assustador. Se escutar uma sirene por mais de 30 segundos, evacue o parque imediatamente.
A gente podia ter feito esse passeio bem mais rápido se elas tivessem lido essa placa logo no começo. Depois de visitar o Parque dos Geysers em Rotorua, seguimos viagem até Taupo, levando como souvenir um cheiro de enxofre impregnado na alma. Essa cidade fica às margens do Lago Taupo, o maior lago de água doce da Nova Zelândia, tão grande que parece um mar, só que sem sal e com mais patos. Aliás, eles vinham nos pés pedir comida, que nem cachorro. Além da paisagem linda, Taupo é a base perfeita para quem vai explorar a região do Tongariro, como na parede do nosso Airbnb. Mas isso fica para outro capítulo, porque para fechar o dia a gente foi em nada menos que no McDonald's mais bonito do mundo. Ele fica dentro de um avião de verdade. E esse sim é o tipo de avião que eu gosto de estar, um que não sai do chão e serve cheeseburger. E isso aí não é só uma carcaça cenográfica, é um Douglas DC-3 de verdade, que pertencia à South Pacific Airlines e quando foi aposentado, eles levaram do aeroporto até aí de reboque. O que parece? Salgadinho. Amanheceu assim lindo. E antes de seguir rumo ao parque do vulcão Tongariro, ainda tínhamos uma parada, uma cachoeira. Só que o que mais nos marcou nas Huka Falls não foi exatamente a vista, apesar de ser linda, e sim o baita susto que a gente tomou. Antes mesmo de ver a cachoeira em si, a gente estava caminhando pela trilha à beira do rio, quando vimos um casal descendo aquilo, de caiaque. Gente maluca, malucão, malucaça. Doida, de pedra. Meu Deus, que medo. Que medo. Meu Deus. Cara. Ele é raça superior. Meu. Raça superior você, parabéns. Meu. E lá veio o amigo. Nossa! Jesus, virou. Meu Deus. E agora? Gente do céu. Eles voltam. Gente, eu fiquei Mesmo. Meu. Eles são doidos. E esta era a suave queda que vinha na sequência disso. Eu queria muito ter visto. O nosso piquenique de hoje foi na beira da BR. Mas, meu Deus, que delícia! Esse lugar foi mais uma das felizes casualidades. Nós vimos um rio no GPS, mas não dava para ver da rodovia. Assim, entramos na cidadezinha e era mais um daqueles lugares que te convida a ficar mais um pouco. Descemos para uma caminhada na beira do rio e de quebra podemos assistir à famosa pesca de trutas. O outono estava dando um show com aquelas folhas caindo, simples e emocionante. Foi uma pausa providencial para na sequência subir a serra, uma estradinha cheia de curvas que precedia o vulcão Tongariro. O que dizer sobre um vulcão? Você fica procurando os melhores ângulos para fotografar, mas tem a dificuldade da rodovia porque ela não tem muitos locais de parada. Nós encontramos uma entradinha particular e fomos logo fazendo dela o nosso estúdio. Logo adiante e do outro lado, mais um grande presente cinematográfico. Dormimos em Ohakune, uma cidadezinha bem charmosa no sul do Parque Nacional de Tongariro. Muita gente imagina que o Tongariro seja só um vulcão em forma de cone, mas na verdade é um conjunto de 3 vulcões ativos. Os nossos anfitriões do Airbnb insistiram que a gente fosse ver 2 lugares marcantes do filme do Senhor dos Anéis, que eu vou mostrar agora na sequência. Estamos em Mangawiru Falls, a.k.a. Ithilien, onde Gollum come um peixe. A gente tá no topo da cachoeira. Lá embaixo é Ithilien.
A gente veio ver a Cachoeira do Senhor dos Anéis. É Ithilien. Ithilien. Essa cidadezinha acabou virando o QG da equipe do Senhor dos Anéis durante as filmagens na região. E não é por acaso. Além da cachoeira que visitamos, foi ali perto que gravaram as cenas da Montanha da Perdição. Afinal, o próprio Tongariro serviu de cenário sombrio onde o anel precisava ser destruído. O caminho de volta para a cidade foi exatamente o que a gente precisava para fechar o dia. Nosso destino era o Powderhorn, o pub onde o elenco costumava se reunir depois das gravações. Nada menos do que um marco gastronômico para mim. A melhor costela de carneiro da minha existência. E ali no canto é a mãe farejando a comida desconfiada que veio contaminada com alho. Estamos na base do Tongariro Alpine Crossing, a famosa Montanha da Perdição, também eleita como a melhor caminhada de um dia do país. Em quase 20 quilômetros, você vê vulcões, lagos esmeralda, campos de lava e paisagens como essa. Nós caminhamos só pela base dela, e já deu para entender como a Nova Zelândia leva a sério o tema do trekking. Eles têm uma infraestrutura absurda, existem centenas de casinhas para camping como essa, equipadas até com banheiro. Se a pessoa quiser, dá para cruzar o país de norte a sul apenas caminhando. E aliás, muita gente faz isso. No começo da trilha tem placas informativas indicando o que é essencial levar, lembrando de conferir a previsão do tempo e reforçando o nível de dificuldade do percurso. Já durante a trilha tem placas indicando quanto já andou, quanto falta, quando vai ter banheiro, etc. Essa trilha, por exemplo, leva o dia todo. Começa num ponto e termina no outro. O que eu achei mais engraçado foi que na porta do banheiro, logo no início, tem um aviso nada animador, dizendo que em média 2 pessoas por semana precisam ser resgatadas de helicóptero, porque não estavam preparadas. É uma forma sutil de te deixar ainda mais nervoso antes de começar. Ou seja, a estrutura ajuda, mas não é qualquer um que aguenta o tranco. O que veio na sequência ninguém nunca nos preparou. Colocamos nosso próximo destino no GPS e demos play no percurso mais curto. Inocentes, de novo. Ele nos levou por uma estrada cujo nome já diz tudo, Forgotten World Highway, ou seja, a estrada do mundo esquecido. Foram 150 quilômetros de curvas intermináveis, penhascos e nenhum sinal do celular. Só o sinal claro de que a gente tinha saído do mundo civilizado. A cada curva, jurávamos que já tínhamos passado por ali. Aí, os sinais de one lane foram ficando mais frequentes até que a pista virou única de vez. Não é que a gente não esteja acostumado com esse tipo de estrada. Afinal, nós moramos na serra. Mas o fato é que a tensão começou a aumentar na medida em que mergulhávamos para dentro das montanhas e subíamos tudo novamente. E nem um sinal de vida. A gente começa a duvidar do GPS. Então eu tive a ideia de soltar o drone para ver onde a gente estava. E eu não sei se foi uma boa ideia, porque para nenhum dos lados havia civilização. Filmar a própria morte, não. Meu Deus. Ainda bem que É o túnel de Hobbit aqui. Ai, Jesus, eu tô sendo E tem até pedra desbarrancada aqui dentro. Ui, que medo. Uma luz reflexiva. Bota a luz alta aí. Isso. Meu Deus do céu. Tá certo isso aqui, Julia? Nós estamos perdidos. Eu vou devagar. Ai, meu Deus. Põe a luz alta, Eu Júlia. não tenho. Eu tô na luz alta, mas eu não tenho noção do espaço. Se eu tô no lado.
Ai, Senhor. Sabe, pessoal, viajar com a Sil e com a Júlia é maravilhoso. O meu sofá deu um suado agora. Parece que já faz 1 hora que falta 1 hora pra chegar. E daí você chega depois de tantas dúvidas, será que eu tô certa? E vê essa placa. Welcome to Tahora. You're lost. You're lost. Você está perdido. Mas na dúvida, siga as ovelhas. Oi, meninas. Bobby. The Bobby, and then that's Mary with the tail, and that's Utah. Bobby, Mary with the Tail, Utah e seu patrão com cara de roqueiro foram nossos anfitriões nesse Airbnb chiquitérrimo. Conseguimos uma grande barganha de baixa temporada. E apesar da casa ser uma mansão coisa mais linda, o que mais marcou dessa estadia foram as ovelhinhas e a vista do jardim. Nada menos que o próprio vulcão Taranaki. Talvez ele te pareça familiar, e não é por acaso. Ele tem um formato de cone perfeito, é similar ao Monte Fuji no Japão. A similaridade é tanta que tornou possível as filmagens do Último Samurai. As cenas ambientadas na região rural do Japão foram filmadas nos arredores do Monte Taranaki, já que era difícil e caro filmar no Japão. Nós também escolhemos nosso cenário perfeito. Nós andamos muito pelos arredores procurando o melhor ângulo. Não tinha um mirante específico para tirar fotos dele. Nós fomos procurando no GPS entradinhas secundárias rurais que chegassem mais próximas a ele possível. Mas tudo isso é um conjunto. Não está escrito em lugar nenhum. Cabe descobrir e encontrar o momento perfeito em que uma nuvem não insista em ficar na frente dele. A decisão de partir para Wellington veio depois de muita espera e insistência. Parece que as chances de ver ele totalmente aberto costumam ser no começo da manhã. Mesmo assim, os arredores são tão bonitos que valeu a pena cada curva, cada subida e cada descida daquele percurso. Wellington é a capital da Nova Zelândia e também o último ponto da Ilha Norte. Daqui, a única maneira de seguir viagem é atravessando o mar de balsa até a Ilha Sul. Mas antes de continuar, vamos passar 2 noites por aqui. O nosso Airbnb era colado no aeroporto e à vista esse arraso. O mar azul, os aviões levantando voo e a gente achando tudo muito chique. Saímos animadas para explorar Wellington, quando do nada um aviãozão cruza a estrada bem na nossa frente. Por um segundo achamos que tínhamos errado feio o caminho e invadido a pista de pouso. Mas não, em Wellington é assim mesmo, a cidade e o aeroporto dividem o asfalto. Um cruzeiro estava atracado e despejou uma multidão de turistas loucos por umas comprinhas. E lá foram as tias, faceiras da vida, disputando com os xing-lings os espaços por entre as vitrines. E eu já sei onde minha mãezinha vai querer entrar. Essa loja ali, olha só. Ela é a perdição, minha gente. E tem desconto. A gente não costuma ser consumista, exceto nesse tipo de loja. Olha lá ela. Olha ela, olha lá. Já viu, já. O caso é que lugar turístico é um pouco assim. Onde tiver uma fila de gente com máquina fotográfica e pau de selfie, provavelmente tem alguma vista importante. O funicular de Wellington é um desses pontos. Liga o centro da cidade a Kelburn, um bairro lá no alto com uma vista bem linda da Bahia. Aqui os banheiros são tudo universais. Tem mulher e homem que vão nos mesmos banheiros.
Mas não é só de compras e paisagens que vive Wellington. Para quem gosta de cinema, os Weta Studios são uma atração imperdível. Foi lá que nasceram os efeitos especiais, figurinos e criaturas de filmes como O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Avatar e As Crônicas de Nárnia. O estúdio é tão bom que já levou vários prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Efeitos Visuais por O Retorno do Rei. E durante o tour, eles ainda contam umas histórias muito engraçadas, tipo a vez em que Viggo Mortensen, o Aragorn, saiu pelas ruas de Wellington treinando com sua espada e fantasia completa. Ele queria treinar a força porque o cabeça dura não quis saber de usar a espada falsa, que era mais leve. E os moradores, sem saber que era um ensaio, chamaram a polícia, achando que estavam sendo invadidos por sei lá o que, um guerreiro medieval ou algo do tipo. Fala sério, eu queria que Viggo Mortensen fosse meu amigo. Essa cidade é bonita para todos os lados, com montanhas, mar e muito verde. E depois de encher os olhos, tínhamos ainda uma pendência deliciosa na lista: conhecer o famoso bife Wellington. Eis que eu sou formada em MasterChef e essa era uma grande curiosidade. E olha que não foi fácil de achar, assim como não foi fácil separar o bife da farinha. A gente saiu de casa ainda no escuro, com aquele ar bem gelado da manhã, rumo ao embarque da balsa que cruza o Estreito de Cook, entre a Ilha Norte e a Ilha Sul. Existem duas empresas que fazem esse trajeto, a Interislander e a Blue Bridge. Fatos curiosos do nosso navio Kaitaki. Ele foi construído em 1995 na Holanda, então ele tem a minha idade, só que um pouquinho mais novo. E ele é bem tongão, que ele só anda no máximo 38 km por hora. Mas o nosso percurso ele será de 96 km, dos quais não vão ser todos em alto mar. Chegando aqui a gente começa a entrar num canal e pode ir vendo paisagem dos dois lados. Nessa imagem diz que tem golfinhos no caminho, então a gente tem que ser sortudo. E a gente vai chegar com um destino chamado Picton. E tem aí quantas vezes já afundou? Não, mas cabe 1.000 pessoas dentro. E tem bote para 1.000 pessoas lá. Opa, gostei dessa parte. Mentira, só tô vendo 2. Abriram as porteiras e lá fomos nós. Foi como entrar num estacionamento de shopping, com a vantagem que tem os tiozinhos a cada instante te ajudando e orientando para onde ir e como estacionar. A gente entrou, achou uma mesa bem caprichada e ainda ficou olhando os outros entrarem, já que a gente foi uma das primeirinhas. Essa travessia leva entre 3 horas a 3 horas e meia, dependendo das condições climáticas. Mas quer saber? A gente nem vê o tempo passar, porque lá dentro tem tantos ambientes diferentes e coisas para ver que piscou e a gente já chegou do outro lado. Tem vários restaurantes, bares, cafeterias, sala de descanso, tem até sala de cinema. Mas né, quem que vai querer ir ver cinema quando tem tanta outra coisa para ver? Agora a Júlia então comprou o famoso Fish and Chips da Inglaterra, que agora também é adotado pela Nova Zelândia. Esse aqui é o Fish and Chips, mas essa é a primeira e provavelmente a última vez que a gente vai comer ele. Ele é tradicional, porém gorduroso. Entupidor de veias. Entupidor de veias, é. Eu quero mostrar o uniforme das meninas daqui, mas eu tô fingindo que eu tô filmando a lanchonete. É muito legal esse uniforme. Tem várias meninas usando esse uniforme. Quando eu era pequena, meu sonho era usar um assim. Falar as estudantes de novo. Tem muitas estudantes aqui. E elas pareciam muito legais. Só não sei como aguentavam o frio. Ok, nem tudo é perfeito. Esses alarmes de carro davam nos nervos e o tempo tava uma merreca. Golfinhos? Não deram ar da graça. Mas quer saber? Mesmo assim, a experiência tem algo mágico. Tchau, Ilha Norte. Obrigada pelas aventuras, suas paisagens, suas estradas de dar dor de barriga. Agora é hora de conhecer a Ilha Sul. E a gente chega em Picton, pronto para começar tudo de novo. Nova ilha, novas curvas, novos perrengues e a mesma vontade de que o tempo pare de passar tão rápido.